Você já viu alguém ser humilhado por simplesmente existir e ainda assim escolher fazer o bem? Algumas histórias começam com injustiça, mas só ganham sentido quando a verdade é colocada diante de todos. E nesta, que vou te contar agora, nada é o que parece, porque às vezes quem o mundo despreza é exatamente quem Deus escolhe para virar o destino de uma família inteira. Numa noite de chuva pesada, enquanto as ruas brilhavam com o reflexo dos faróis e o vento parecia arrancar a esperança de qualquer alma cansada, um homem pobre caminhava sozinho, encharcado, segurando o pouco que lhe restava da própria dignidade. Era um andarilho magro, quase invisível para a cidade apressada. Ninguém sabia seu nome, ninguém o chamava por nada. Para muitos, ele era só mais um, mas nos olhos dele existia algo diferente, uma espécie de bondade silenciosa que nem a miséria conseguiu apagar. Foi ali, diante dos portões de uma das mansões mais luxuosas da região, que o destino resolveu colocar à prova a fé, a paciência e a humanidade de cada pessoa envolvida nessa história. Porque basta um instante, um grito, um gesto, ou até mesmo um olhar para revelar quem realmente somos. E aquele homem pobre, cansado e faminto, só queria se proteger da tempestade. Apenas isso. Mas naquele lugar onde o ouro brilhava mais do que o respeito, ele aprendeu rapidamente que humildade é tratada como crime. O dono da mansão, um homem arrogante, saiu enfurecido ao vê-lo parado perto do portão. Gritou, acusou, humilhou. Disse palavras que ferem mais do que o frio. E, mesmo sem ter feito nada, mesmo implorando apenas por um canto seco onde pudesse esperar a chuva passar, o pobre foi expulso, como se não valesse nada, como se sua vida tivesse menos valor do que o mármore da entrada daquela casa. Mal sabia o patrão que aquela mesma vida, a vida que ele desprezou, seria a única capaz de salvar aquilo que ele mais amava. E enquanto isso acontecia do lado de fora, dentro da mansão outra tempestade se formava. A esposa do patrão, conhecida pelo jeito impaciente e pela arrogância que só cresce quando ninguém está olhando, lutava contra a presença da sogra doente. Uma senhora idosa, cadeirante, que não falava alto, não incomodava ninguém, mas incomodava justamente quem menos tinha coração para compreender. Era um peso, segundo a nora, um estorvo, alguém que atrasava a vida deles. E foi ali, naquela noite aparentemente comum, que decisões cruéis seriam tomadas. Decisões que fariam o céu abrir, o chão tremer e a verdade vir à tona. Porque a mesma chuva que caía sobre o pobre também cairia sobre aquela senhora indefesa. A mesma rua que ele tentava evitar seria o cenário do perigo que ela enfrentaria. E o carro que se aproximava rápido demais seria testemunha da coragem de um homem que, apesar de humilhado, ainda carregava dentro de si algo que ninguém mais tinha naquela casa: compaixão. O que ele fez naquele instante não veio da força do corpo, mas da força do coração. E é aqui que a história começa a mudar, porque o que está prestes a acontecer vai mostrar que nenhum ato de bondade passa despercebido. Agora, deixa eu te mostrar como tudo realmente começou naquela noite. A humilhação daquele homem começou de um jeito tão silencioso quanto a própria chuva que escorria pelos muros da mansão. Ele não queria entrar, não queria pedir nada, não queria incomodar. Só precisava de um pedaço de sombra para fugir do temporal, um respiro de dignidade, depois de dias inteiros sem ouvir uma só palavra de gentileza. Mas naquela noite, até isso parecia pedir demais. O pobre, magro e encharcado, se aproximou do portão procurando apenas proteção, e bastou esse gesto inocente para que tudo desabasse sobre ele. O dono da mansão apareceu como se tivesse flagrado um invasor perigoso, quando na verdade era apenas um andarilho cansado, tentando sobreviver. E foi aí que a primeira violência aconteceu. As palavras duras, afiadas, carregadas de julgamento. O homem rico o tratou como se não fosse gente, como se a pobreza fosse um crime imperdoável. E o pobre, mesmo tremendo de frio, ficou parado, tentando explicar, tentando acalmar, tentando mostrar que era só um ser humano buscando abrigo. O patrão, porém, não queria explicações. Ele já tinha decidido quem aquele homem era e, principalmente, quem ele não merecia ser. Chamou-o de inútil, de ameaça, de vergonha, xingou, empurrou, mandou sair dali como se estivesse enxotando um animal. E aquele andarilho, com a alma mais pesada que a roupa molhada, só baixou a cabeça. Porque a humilhação dói, mas dói ainda mais quando vem acompanhada da certeza de que ninguém vai defendê-lo. A chuva engrossava, o relâmpago riscava o céu, e mesmo assim o pobre deu 2 passos para trás, pedindo desculpa por algo que não fez. É assim que gente humilde sobrevive, pedindo perdão pelo que não é culpa dela. O patrão,
inflamado pela própria arrogância, abriu ainda mais o portão para expulsá-lo de vez, como se estivesse resolvendo um grande problema. E naquele momento, a ironia cruel da vida se desenhou. A mesma porta que se abria para Mandelot, embora seria, horas depois, a porta que teria que se abrir para implorar pela vida de quem ele mais amava. Mas naquela hora ninguém imaginava isso. O homem rico, tomado pela prepotência, não percebeu o quanto suas atitudes diziam muito mais sobre ele do que sobre o outro. E o pobre, mesmo carregando o peso de todas aquelas palavras, ainda encontrou forças para um último olhar, um olhar que não carregava ódio nem ressentimento. E isso, de alguma forma, machuca mais quem escolhe humilhar do que quem é humilhado. Ele virou as costas devagar, sem saber que aquele passo, dado em silêncio, o levaria direto para o ponto onde seu destino se cruzaria com o da família que o rejeitou. E enquanto caminhava pela rua molhada, tentando entender por que a vida parecia sempre tão injusta com quem só queria existir em paz, algo estranho acontecia dentro da mansão. Algo que ele ainda não sabia, mas que logo mudaria tudo. Dentro da mansão, enquanto o pobre era expulso como se fosse uma ameaça, outra batalha acontecia longe dos olhos do dono da casa. Uma batalha silenciosa, pesada e cruel. A esposa dele, uma mulher acostumada ao luxo, às aparências e ao poder que acredita ter sobre todos ao redor, caminhava pelos corredores com o rosto transtornado de impaciência. Cada som vindo do quarto da sogra parecia irritá-la como se fosse um insulto pessoal. Para ela, aquela idosa frágil e cadeirante não era família, não era responsabilidade, era um incômodo, uma presença que manchava a imagem perfeita que ela imaginava para si mesma. Desde que a sogra ficou doente, a nora passou a trotelar, como se estivesse carregando um peso que nunca escolheu. Ignorava pedidos simples, reclamava de tudo, suspirava alto sempre que precisava ajudar em algo mínimo. E por trás dessa impaciência, havia algo ainda mais perigoso, um desprezo escondido, atrás de sorrisos falsos, quando o marido estava por perto. Mas bastava ele virar as costas para a máscara cair, revelando uma frieza que assustaria qualquer pessoa sensível. A idosa sentia, mesmo sem força para falar muito, que ali dentro não era bem-vinda. E esse sentimento não vinha de uma única atitude, mas da soma de pequenos gestos de desumanidade que, dia após dia, feriam muito mais do que qualquer doença. Naquela noite, com a chuva castigando lá fora, a nora parecia mais irritada do que o normal. Talvez fosse o barulho do vento, talvez o incômodo de ter a rotina perfeita interrompida pela presença da sogra. Ou talvez, e isso é o mais provável, fosse o simples fato de que pessoas arrogantes não suportam lidar com fraqueza alheia. A idosa, tremendo de frio, pediu para fechar a janela. Um pedido singelo, quase sussurrado. A nora, porém, revirou os olhos como se tivesse sido obrigada a carregar o mundo nas costas. Ela caminhou até o quarto, não com a intenção de ajudar, mas de deixar claro quem mandava naquela casa. Quando entrou, a luz fraca destacou a vulnerabilidade da senhora, pequena, frágil, sozinha, e aquilo, em vez de despertar compaixão, acendeu algo sombrio na nora, um tipo de impaciência que se transforma em crueldade quando ninguém está olhando. Ela fechou a janela com força desnecessária, reclamando alto, como se a cadeira de rodas fosse uma afronta pessoal. E enquanto arrumava a coberta sobre as pernas da idosa, fez questão de apertar demais, como quem quer provar um ponto. A senhora tentou agradecer, mas a nora já tinha virado as costas. A cada passo que dava, a esposa do patrão deixava claro que aquela casa tinha espaço para tudo, para festas, para luxo, para aparências, mas não para compaixão. E essa falta de humanidade só crescia dentro dela, alimentando uma decisão que naquela noite ultrapassaria qualquer limite moral. Uma decisão que mudaria o destino de todos, inclusive do pobre que fora humilhado lá fora. Sem imaginar o que estava prestes a acontecer naquela mesma rua. Era quase doloroso observar aquela senhora tentando, de todas as formas, não perder o pouco de dignidade que ainda segurava entre os dedos. Ela não levantava a voz, não discutia, não exigia nada. Era como se tivesse passado a vida inteira aprendendo a pedir desculpas por existir. E agora, diante da nora arrogante e daquele marido que só pensava em aparência tudo o que ela queria, era algo tão simples que chega a cortar o coração. Um lugar para ficar, um canto limpo, onde pudesse descansar o corpo cansado. Uma chance mínima de não ser tratada como um peso. E quando ela entrou na mansão naquele dia, você podia ver nos olhos dela uma mistura de vergonha e esperança, como se estivesse fazendo uma aposta com o pouco de amor que ainda acreditava ter direito de receber. Mas a esposa,
com aquele olhar de quem acredita que o mundo precisa saber quem manda, atravessou a sala como se estivesse pisando em cacos de vidro. E foi ali, bem na frente do pobre rapaz humilhado horas antes pelo patrão, que ela deixou claro que não queria a sogra. Disfarçou com palavras leves, mas carregadas de veneno. Falou de falta de espaço, de momentos delicados, de situação complicada, enquanto os olhos diziam a verdade e desprezo puro. E o patrão que tinha humilhado o jovem sem pensar duas vezes, ficou ali, parado, deixando a esposa decidir o destino da própria mãe, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. E a senhora, tremendo levemente, tentando se colocar menor do que já era, foi baixando a cabeça aos poucos, como quem já espera o pior. Ela apertou as mãos, respirou fundo e sussurrou que não queria atrapalhar, que só precisava de uns dias, que ficaria calada, que não reclamaria de nada. É impressionante como algumas pessoas, quando são boas demais, chegam ao ponto de implorar por migalhas de amor, enquanto outras, chaias do luxo, agem como se a vida lhes devesse tudo. A cena inteira tinha algo cruel demais, algo que incomodava profundamente o rapaz que observava tudo. Talvez porque ele reconhecesse naquele olhar perdido a mesma sensação que carregava no peito, a de ser tratado como menos, como alguém descartável. E, mesmo sem querer se envolver, ele sentia que aquela história estava mexendo com algo dentro dele, como se um fio invisível estivesse puxando seu coração numa direção que ele ainda não entendia, mas que não poderia ignorar por muito tempo. E enquanto a esposa se afastava, já satisfeita por ter deixado claro quem tinha o controle, a sogra permaneceu ali, imóvel, como se tentasse juntar coragem para continuar respirando naquele ambiente de rejeição. E foi nesse instante, nesse silêncio que parecia pesado demais, que algo começou a mudar, e essa mudança, mesmo pequena, já apontava para o que estava prestes a acontecer, embora ninguém ali tivesse percebido ainda. Quando a esposa percebeu que a sogra, mesmo machucada e diminuída, ainda tinha força para permanecer ali na porta da mansão, algo dentro dela pareceu se incomodar. Era como se a simples presença daquela mulher simples, marcada pela vida, estragasse a imagem perfeita que ela tentava defender a qualquer custo. E o pior é que ela não demonstrava apenas rejeição. Havia ali um certo prazer disfarçado, como se humilhar alguém que já estava fragilizado fosse uma forma de reafirmar o seu poder dentro daquela casa. Você conhece esse tipo de gente, né? Pessoas que só se sentem grandes quando conseguem encolher alguém. E foi justamente nesse clima pesado, quase sufocante, que ela decidiu agir. Suas palavras já tinham machucado, mas agora ela queria ir além. Queria impedir de forma definitiva que a sogra ficasse ali. Não por falta de espaço, não por falta de condição, mas por puro capricho, puro orgulho, pura arrogância de quem jamais aprendeu a acolher. E enquanto o marido tentava manter aquela aparência de neutralidade, como se não tivesse responsabilidade nenhuma, ela começou a arquitetar o que faria. A casa era grande, a mansão tinha quartos sobrando, e a sogra não estava pedindo luxo, só um lugar seguro. Mas a esposa não queria segurança, ela queria distância. Então, sem que ninguém percebesse, ela desceu as escadas de volta ao hall e pediu ao segurança que estava na porta que não deixasse ninguém inconveniente entrar novamente, usando exatamente essa palavra, inconvenient. E disse isso apontando discretamente para a própria sogra, como se falasse de um desconhecido. O segurança, sem entender muito bem, apenas assentiu, porque na mansão era assim ordem dada, ordem cumprida. E foi nesse instante que o rapaz pobre, ainda parado no canto, percebeu que a situação ia piorar. A esposa, satisfeita com o plano, voltou para a sala com aquele ar de falsa delicadeza. Sorriu como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de criar uma barreira para impedir que uma mãe tivesse acesso ao próprio filho. E o mais chocante é que ela agiu como se estivesse fazendo o que era melhor para a família, tentando se convencer e convencer os outros de que aquela mulher simples representava algum tipo de ameaça. Era um título, e daqueles bem frios, onde o objetivo era isolar alguém até que a pessoa desistisse sozinha. A sogra, percebendo que estava sendo dispensada sem direito de defender a própria dor, deu 2 passos para trás. Não chorou, porque talvez nem tivesse mais lágrimas. Apenas respirou devagar, como quem tenta não desabar por dentro. E o rapaz, observando tudo, sentiu algo acender dentro do peito. Não era só indignação, era uma sensação de que aquilo que estava vendo não podia terminar daquele jeito, de que aquela mulher não merecia aquela rejeição. E ele nem sabia ainda, mas aquele pequeno movimento no coração dele seria exatamente o que, mais tarde, mudaria o destino de todos nessa história. Enquanto a sogra tentava se afastar da porta da mansão, com aquela força quase heróica de quem não quer
pesar para ninguém. O rapaz pobre permaneceu ali imóvel por alguns segundos, como se precisasse digerir a cena inteira antes de reagir. Ele não era alguém acostumado a se meter na vida dos outros, muito menos na vida de pessoas tão ricas, tão distantes do mundo dele. Mas havia dores que ele reconhecia de longe. Dores que atravessam qualquer diferença social, porque são dores humanas. Abandono, desprezo, humilhação, e aquilo tocou nele de um jeito que ele não conseguiu ignorar. Você sabe quando a vida coloca bem na sua frente uma situação que parece pedir a sua intervenção? Foi isso que aconteceu. A chuva, que antes caía fina, começou a engrossar, e pequenas poças se formaram na calçada. A senhora, presa à cadeira de rodas, tentava se movimentar sozinha, mas as rodas atolavam na água acumulada. Era como se o mundo ao redor estivesse conspirando para dificultar ainda mais um momento que já era duro demais. E foi aí que o rapaz deu o primeiro passo em direção a ela. Não foi um ato impulsivo, mas também não foi pensado demais. Foi um movimento natural, como se ele estivesse respondendo a um chamado silencioso. Ele segurou no encosto da cadeira com cuidado, sem dizer nada no começo, só para que ela não escorregasse mais. A mulher levantou os olhos devagar e encontrou o rosto dele. Um rosto cansado, marcado pela vida dura, magro, a ponto de denunciar noites mal dormidas e refeições escassas. Mas ao mesmo tempo um rosto que carregava algo raro, compaixão sem interesse, bondade sem testemunhas. E essa primeira troca de olhares criou entre eles uma ligação imediata, quase invisível, mas profundamente humana. É curioso como duas pessoas completamente diferentes podem se reconhecer pela dor. "Posso ajudar a senhora?" ele perguntou, com uma voz baixa, respeitosa. Ela hesitou por um segundo, talvez por vergonha, talvez por costume de ser tratada como um peso, mas acabou assentindo. E quando ele começou a empurrar a cadeira para um canto mais protegido da chuva, aquela sensação de ter feito o que era certo começou a crescer no peito dele. A sensação de propósito, a sensação que tantas histórias do nosso nicho emocional trazem, a do improvável herói silencioso. Ele não sabia que, naquele exato momento, a esposa o observava pela janela, franzindo o senho como quem enxerga algo que não deveria estar acontecendo. E esse detalhe, por si só, já era suficiente para mostrar que o destino estava preparando o terreno para algo maior. Era como se cada movimento daquele rapaz estivesse despertando tensões escondidas dentro daquela mansão, tensões que logo viriam à tona de forma explosiva. E enquanto a chuva continuava a cair, empurrando os dois para mais perto um do outro, o universo parecia se alinhar para que aquele encontro improvável se transformasse no ponto de virada que mudaria tudo. A chuva apertava de um jeito quase dramático, como se o céu inteiro tivesse decidido participar daquela história. O pobre, ainda com as mãos no encosto da cadeira, tentava conduzir a senhora para um lugar seguro, mas o terreno escorregadio complicava cada passo. A água escorria pelo rosto dele, misturando sujeira, cansaço e uma espécie de coragem silenciosa que não precisava de testemunhas. E foi nesse cenário caótico que algo inesperado aconteceu. Uma buzina estridente cortou o ar, alta o suficiente para fazer o coração de qualquer um disparar. Um carro vinha rápido demais pela rua, ignorando completamente a chuva pesada, os reflexos ruins, a visibilidade baixa. O motorista sequer parecia perceber que, bem no meio da pista, uma senhora indefesa tentava se mover numa cadeira de rodas. E por um instante que pareceu se estender no tempo, tudo ficou suspenso. A senhora regalou os olhos em copas do Riager. Ele também congelou, como se sua mente precisasse de um segundo a mais para processar o perigo. Mas o carro não iria esperar. E é curioso como, nesses momentos limite, a gente descobre quem realmente é. O pobre poderia ter se afastado. Poderia ter deixado o instinto de autopreservação falar mais alto. Poderia ter escolhido a própria segurança, e ninguém o culparia por isso. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi por impulso de humanidade, daqueles que transformam pessoas anônimas em heróis sem medalhas. Ele soltou o encosto da cadeira e correu. Não foi uma corrida perfeita. Ele escorregou, quase caiu, recuperou o equilíbrio no último segundo, mas foi rápida o suficiente para alcançar o impossível. Com um movimento desesperado, ele se jogou na frente da cadeira de rodas e a empurrou para o lado, numa força que ele nem sabia que ainda tinha. E quando o carro freou bruscamente, derrapando na pista encharcada, o impacto quase parecia inevitável. O corpo dele bateu no asfalto com violência. A água respingou ao redor, como se explodisse em pequenas rajadas. A senhora, protegida pela manobra improvável, deslizou alguns centímetros, mas ficou fora da rota do carro.
O motorista, apavorado, abriu a porta no meio do temporal, tentando entender o que tinha acontecido. E foi aí que a verdadeira cena se formou. O pobre caído, respirando com dificuldade. A senhora com a mão trêmula tampando a boca, incapaz de acreditar no que acabara de testemunhar. E a esposa arrogante observando tudo da porta da mansão, com um choque tão grande nos olhos, que nem a chuva conseguia disfarçar. Aquela imagem, só ela, já valeria um roteiro inteiro. O andarilho, magro, sujo, invisível, aos olhos da maioria, arriscando a própria vida por alguém que ele nem conhecia. Mas acima de tudo, foi o instante exato em que a máscara da arrogância começou a rachar. E embora ninguém ainda soubesse, aquele salto heróico mudaria toda a dinâmica daquela família e mostraria que o valor de uma pessoa não se mede por aparência, riqueza ou posição social. O dono da mansão surgiu na porta exatamente no segundo em que o impacto parecia inevitável. Ele ainda estava com a expressão irritada de quem tinha descido só para reclamar da gritaria no portão. Mas a cena diante dele apagou qualquer resmungo que pretendia soltar. Primeiro, ele viu o carro. Depois, a cadeira de rodas. E então, segundos depois, seu olhar encontrou o corpo caído no chão, molhado, frágil, e a mão trêmula de sua própria mãe, tentando alcançar o homem que acabara de salvá-la. Foi como se o tempo tivesse parado de propósito a parar. Obriga-o a enxergar aquilo que ele sempre evitou ver. A chuva, pesada e fria, batia no rosto dele como se fosse uma espécie de alerta. Até daquele jeito, no meio do temporal, dava para perceber quando a ficha de alguém cai. E a dele caiu, com força. Ele não estava apenas vendo um acidente evitado por pouco. Estava vendo um desconhecido, um homem que ele próprio tinha desprezado, tratado como incômodo, colocado para fora da sua propriedade, arriscar a vida pela pessoa que ele dizia amar. E isso mexeu com ele de um jeito que nem o barulho dos trovões conseguiu afogar. O olhar dele correu da mãe para o pobre, e depois para a esposa, que ainda observava da varanda, com uma expressão que misturava choque, culpa e irritação. E foi só aí que ele percebeu um detalhe que nunca deveria ter passado despercebido. Sua mãe não estava ali por acidente. Ela não tinha saído sozinha naquele temporal. Ela não tinha força para isso. Ela não tinha autonomia para isso. E mesmo assim, estava no meio da rua, indefesa, à beira de uma tragédia que poderia ter sido irreversível. De repente, a pergunta mais incômoda de todas surgiu na cabeça dele, quase como um sussurro que não dava para ignorar. Como ela foi parar ali? A dor, a vergonha e a confusão começaram a se misturar dentro do peito dele como uma tempestade interna. Ele conhecia a esposa, conhecia o temperamento dela, o desprezo dela pela sogra, a impaciência, as palavras venenosas ditas sempre que ele não estava por perto. E naquele instante, enquanto observava a mãe molhada, assustada, vulnerável, algo começou a se quebrar por dentro. Era como se pela primeira vez ele estivesse realmente enxergando o resultado de todas as escolhas que fez, de todas as cegueiras que preferiu cultivar. O pobre, ainda no chão, tentava respirar sem gemer. Ele não queria parecer fraco, não queria preocupar a senhora que segurava sua mão com tanto cuidado. E essa imagem, a mãe acolhendo o homem que ele havia negado, enquanto ele mesmo permanecia imóvel, paralisado pela verdade, foi o golpe final na consciência do dono da mansão. Um homem rico, poderoso, acostumado a mandar e completamente impotente diante da própria culpa. E tudo só ficou mais pesado quando ele finalmente deu um passo à frente, sentindo o coração bater no ritmo da chuva, porque ele sabia que aquele era apenas o começo do que ainda estava por vir. Quando o dono da mansão finalmente se aproximou, ainda cambaleando entre a culpa e o choque, percebeu que sua mãe, mesmo tremendo de frio e medo, tentava dizer algo. A voz dela saía fraca, rouca, mas carregada de uma urgência que ele nunca tinha ouvido antes. Não era um pedido de ajuda, nem um desabafo de dor. Era como se ela estivesse tentando revelar algo que ficou preso por tempo demais. Ele se ajoelhou ao lado dela, sem se importar com a roupa molhada, e segurou a mão da mãe com a mesma delicadeza que o andarilho havia demonstrado segundos antes. A senhora respirou fundo, como se aquele fosse o momento mais importante da vida dela, e então deixou escapar a frase que mudaria tudo. Ela me tirou da casa. Disse que eu era um peso. O mundo pareceu parar de novo. Não houve trovão, não houve vento, não houve mais barulho algum. Apenas aquela frase ecoando na cabeça dele, quebrando todas as certezas que ele ainda tentava segurar. Ele olhou para a esposa, que continuava na varanda, agora tentando disfarçar o nervosismo com os braços cruzados e a postura rígida.
mas era tarde demais. O olhar dela não sustentava mais nada. A mãe continuou, com lágrimas misturadas à chuva que escorria pelo rosto cansado. Ela me empurrou para fora. Disse que você não precisava saber. Era a confirmação que ele temia ouvir. Uma confissão involuntária, crua e impossível de ignorar. O pobre, ainda no chão, observava tudo com um silêncio respeitoso, mas seu olhar denunciava a indignação que qualquer pessoa sentiria diante de uma injustiça tão grande. Ele já tinha visto muita maldade na vida, muita arrogância e muito desprezo, mas poucas vezes testemunhou algo tão cruel quanto abandonar uma mulher doente no meio de uma tempestade. O dono da mansão começou a sentir o estômago embrulhar, como se estivesse engolindo anos de mentiras de uma só vez. A esposa tentou descer as escadas apressada, ensaiando uma expressão de preocupação, mas o olhar dele a fez congelar. Era um olhar que misturava mágoa, raiva, incredulidade e uma decepção profunda, dessas que não precisam de palavras para machucar. Ela sabia que tinha sido descoberta, e sabia também que a verdade não seria mais possível de esconder. Ele perguntou, quase sem voz, "Foi você?" E o silêncio dela confirmou mais do que qualquer justificativa apressada poderia fazer. Nenhuma explicação seria capaz de apagar o que ela fez, nem de cobrir o fato de que, se não fosse o pobre aquele homem que ela mesma destratava e humilhava a tragédia, teria acontecido diante dos olhos de todos. A mãe apertou a mão do filho, pedindo que ele enxergasse o que estava acontecendo ali. E naquele gesto simples, havia mais verdade do que em todos os anos de casamento, que ele achava ser sólido. A imagem da esposa sendo desmascarada no meio da chuva pesada, enquanto o pobre permanecia ali, ferido, mas firme em sua dignidade silenciosa, criou um contraste que ele jamais esqueceria. E foi nesse exato instante que algo começou a mudar dentro dele, como se uma nova porta tivesse sido aberta, justamente no momento em que tudo parecia desmoronar. Era impressionante observar como o silêncio daquele salão parecia carregar um peso novo, quase sagrado. Depois de tudo o que veio à tona, depois de cada verdade exposta como uma ferida aberta, algo mudou no ar, e ele sentiu isso primeiro que qualquer um, o dono da mansão, aquele homem acostumado a mandar, a humilhar, a controlar tudo ao redor, agora parecia menor do que a própria culpa que o cercava. E talvez fosse essa a parte mais inesperada. Ver a arrogância derreter diante dos seus olhos. Ver o orgulho ruir, como se nunca tivesse sido tão sólido assim. Quando ele finalmente respirou fundo, encarando o pobre que tanto havia desprezado, parecia difícil acreditar que era o mesmo homem de antes. O mesmo que havia apontado o dedo, que havia tratado a dor do outro como se fosse irrelevante. Mas naquele momento, seus olhos diziam outra coisa. Diziam que algo dentro dele tinha quebrado, e quebrado de um jeito que só a verdade é capaz de fazer. E é curioso como a vida funciona, né? Às vezes, justamente quando uma pessoa está no auge da soberba, achando que nada pode atingi-la, vem a vida e vira tudo de cabeça para baixo. Histórias emocionantes, reviravolta moral, justiça poética, tudo se encaixava ali, como se cada peça tivesse sido colocada no lugar perfeito para provocar aquele impacto. Ele não estava apenas arrependido, estava desnorteado, como se finalmente enxergasse as consequências da própria arrogância. O pobre, que antes evitava até levantar o rosto, agora observava tudo com uma calma surpreendente. Não era uma calmaria arrogante, não era revide, não era vingança. Era uma serenidade que nasce quando a verdade finalmente encontra espaço para respirar. Só que aquele homem rico ainda não sabia lidar com isso. A voz saiu trêmula, quase infantil, um contraste absurdo com tudo o que ele havia sido até ali. Ele pediu perdão. Sim, ele pediu, não como quem tenta reparar uma imagem, mas como quem percebe que no fim, a única coisa que resta é reconhecer o próprio erro. E esse pedido carregava um peso que ninguém ali esperava testemunhar. Não era apenas um desculpa, era um reconhecimento público de que ele havia destruído mais do que a dignidade de alguém, havia destruído princípios, valores, o próprio caráter. Era a primeira vez que ele admitia que não era tão intocável assim. E isso mexeu com todos ao redor, porque de alguma forma, todos sabiam que aquele momento mudaria tudo dali para frente. O pobre ficou em silêncio, apenas respirando fundo, como quem entende que certas respostas não precisam ser ditas na hora. E enquanto os olhos do dono da mansão se enchiam de uma mistura de arrependimento e desespero, ficou claro que o próximo passo não seria simples. Não mesmo. Era só o começo da verdadeira reparação, e ele ainda não fazia ideia do que viria a seguir. No instante em que o silêncio tomou conta do ambiente, parecia que até o ar tinha mudado de textura. O dono da mansão ainda estava ali, diante do homem que antes ele tratava como invisível,
esperando por uma resposta que talvez nem soubesse se merecia. E foi nesse espaço suspenso entre a dor e a redenção que algo profundo começou a acontecer. Sabe quando a vida parece esticar o tempo só para te fazer sentir cada detalhe, cada segundo, cada verdade que você tentou ignorar? Foi exatamente isso que aconteceu naquela sala. O orgulho já não tinha voz. A arrogância tinha perdido força. E pela primeira vez, o coração dele parecia disposto a ouvir de verdade. O pobre respirou fundo. Não havia raiva nos olhos dele. E isso talvez tenha sido o que mais desarmou o homem rico. Porque é fácil enfrentar alguém com ódio. Difícil mesmo é enfrentar alguém que te olha com humanidade. Com uma dignidade que você tentou arrancar, mas que continuou intacta. E ali, naquele contraste tão forte, a história emocional ganhava um contorno ainda mais forte. Como se a própria vida estivesse moldando uma nova cena diante de todos. Quando ele finalmente abriu a boca para falar, sua voz saiu serena, firme, mas carregada de algo maior. Ele não revidou, não humilhou, não expôs a dor como arma. Ele apenas disse que o perdão não apagava tudo, mas podia abrir uma porta para um novo começo, para um recomeço limpo, honesto e, acima de tudo, humano. Foi aí que o dono da mansão desabou. As lágrimas que ele tentou conter por tanto tempo finalmente caíram. E cada lágrima parecia carregar anos de orgulho acumulado, anos de distância do que realmente importa, anos de cegueira emocional. A cena era tão intensa, tão genuína, que até quem observava ao redor sentia algo mexer por dentro, porque esse tipo de momento não acontece todo dia. Esse tipo de redenção, essa virada emocional, essa justiça poética, que não machuca, mas transforma, é rara. É o tipo de coisa que faz a gente lembrar que ninguém está tão perdido que não possa reencontrar o próprio caminho. E aos poucos, o ambiente foi se enchendo dessa sensação de gratidão silenciosa, quase como se todos ali entendessem que estavam presenciando o fim de uma velha história. E o começo de uma nova... O homem rico, ainda tomado pela emoção, prometeu reparar tudo o que tinha destruído. Não apenas com dinheiro, mas com atitude, com responsabilidade, com mudança real. Era visível que algo dentro dele havia se quebrado, mas às vezes é justamente no quebrar que a luz consegue entrar. E o pobre, com sua calma impressionante, apenas assentiu. Ele sabia que aquela promessa não era só para ele, mas para a própria consciência daquele homem. E aceitar isso era, de certa forma, permitir que a vida reescrevesse o que antes parecia perdido. A partir daquele momento, tudo começou a mudar. A relação deles, o ambiente da mansão, até a forma como as pessoas olhavam para o pobre. O respeito, antes negado, finalmente chegava. E chegava não como um favor, mas como um reconhecimento justo, merecido. E enquanto os dois homens se encaravam, cada um carregando seus próprios aprendizados, era impossível não sentir que a história estava entregando um desfecho que tocava fundo daqueles que fazem o coração aquecer, que despertam reflexão, que deixam uma marca. E se você sentiu alguma coisa ouvindo essa história, se alguma parte dela falou com você, comente "Eu acredito na mudança" ou "A gratidão transforma" aqui embaixo. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal e continue com a gente. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela e você não vai querer perder. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você de alguma forma. Então, antes de ir, faz algo importante por você e pelo nosso canal. Inscreva-se agora. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir algo assim hoje. O próximo vídeo já está aí na tela te esperando e eu garanto, ele vai mexer com você do começo ao fim.